Alguns registros de OVNIs são difíceis de ignorar. Não estamos falando daquelas luzes distantes, filmadas por alguém com uma câmera ruim, tremida demais para qualquer análise séria. Aqui, os registros vieram de pilotos de caça e de sistemas militares que detectaram alvos se movendo de formas que não correspondem a aviões, drones ou balões. São casos que geraram relatórios oficiais, coletivas de imprensa e investigações que duraram anos e que, até hoje, continuam sem uma explicação definitiva. Neste vídeo, você vai conhecer 8 casos de avistamentos de OVNIs que foram confirmados por militares e que não têm conclusão até hoje. Número 1. A Noite Oficial dos OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo começaram a registrar alvos desconhecidos sobre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Em determinado momento, mais de 20 objetos foram acompanhados simultaneamente pelos sistemas civis e militares. A Força Aérea Brasileira acionou o protocolo de interceptação e enviou caças F-5 e Mirage para investigar. Os pilotos relataram que os objetos apresentavam comportamentos incomuns, aceleravam rapidamente, desapareciam do radar e reapareciam em outra posição, executavam mudanças bruscas de direção e, em alguns momentos, pareciam acompanhar os próprios caças. O brigadeiro Octávio Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, convocou uma coletiva de imprensa no dia seguinte, reconhecendo oficialmente que houve interceptações reais e que os objetos não haviam sido identificados. Gravações de rádio entre pilotos e controle de tráfego foram posteriormente divulgadas, revelando a tensão durante as tentativas de aproximação. Até hoje não houve conclusão definitiva sobre a natureza dos alvos detectados naquela noite. Tô vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas um radar não pega estrelas. Que isso? Número 2. Operação Prato. Em 1977, a pequena ilha de Colares, no Pará, passou a registrar relatos de luzes que desciam do céu durante a noite e atingiam moradores com feixes luminosos. As vítimas descreviam sensação de calor intenso, perfurações na pele, fraqueza e tontura. Muitos relataram medo de sair de casa após o anoitecer. O fenômeno ficou conhecido popularmente como chupa-chupa. Diante do aumento dos relatos e da pressão da população, a Força Aérea Brasileira iniciou oficialmente a Operação Prato. A missão foi liderada pelo capitão Uirangê Rolanda, que coordenou uma equipe destacada para a região. Durante meses, militares realizaram vigílias noturnas, coletaram depoimentos, produziram relatórios técnicos detalhados, fotografias e desenhos dos objetos observados. Em entrevistas concedidas na década de 1990 ao pesquisador Ademar José Gevaerd, Holanda afirmou que ele próprio teria testemunhado objetos estruturados e comportamentos inteligentes, descrevendo aproximações a curta distância. Em 1997, Holanda foi encontrado sem vida, com registro oficial alegando que ele havia tirado a própria vida. O que permanece concreto são os documentos oficiais da Força Aérea, o reconhecimento formal de que houve investigação militar e a existência de relatórios técnicos produzidos no local, sendo um dos episódios mais bem documentados da história militar brasileira sobre OVNIs, que até hoje desperta debate. Ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Número 3. Avistamento pelo USS Omaha. Em julho de 2019, na costa de San Diego, na Califórnia, o navio de guerra USS Omaha foi literalmente enxameado por múltiplos OVNIs. Naquela noite, os radares começaram a registrar contatos anômalos, surgindo ao redor do grupo naval, e não era apenas um alvo isolado. Em determinado momento, os operadores chegaram a acompanhar até 14 objetos desconhecidos ao mesmo tempo. O destaque do caso foi uma esfera brilhante que permaneceu pairando relativamente perto do navio por vários minutos. O documentarista Jeremy Corbell acabou vazando o vídeo capturado dentro da central de comando do USS Omaha. De forma controlada, a esfera começa a descer suavemente em direção ao oceano. Sem qualquer sinal de impacto violento, o objeto mergulha na água sem levantar respingos visíveis. A Marinha tratou o episódio com seriedade imediata e enviou um submarino ainda no mesmo dia para procurar destroços. Mas as buscas não encontraram absolutamente nada no fundo do oceano. Em 2021, o Pentágono confirmou oficialmente que o vídeo do USS Omaha é autêntico e a verdadeira natureza do objeto continua sem explicação. Eles iriam para onde nós não estamos, nas profundezas do oceano. Número 4. O incidente de Teherã.
Na madrugada de 19 de setembro de 1976, moradores de Teherã começaram a telefonar para autoridades relatando uma luz extremamente brilhante pairando sobre a cidade. A Força Aérea Imperial Iraniana enviou um caça F-4 Phantom para a interceptação. Ao se aproximar do objeto, o piloto relatou falhas simultâneas em instrumentos de navegação e comunicação, sendo forçado a retornar. Um segundo F-4 foi enviado. O piloto conseguiu aproximar-se mais e descreveu um objeto luminoso que emitia uma intensidade comparável à de uma estrela. Segundo o relatório militar, ao tentar travar um míssil no alvo, os sistemas de armas e o painel de controle falharam temporariamente. Quando o avião se afastava, os sistemas voltavam a funcionar normalmente. O evento foi registrado em documentos oficiais e posteriormente analisado pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, que classificou o caso como um dos encontros militares mais significativos envolvendo fenômenos aéreos não identificados. Diversas hipóteses foram consideradas ao longo dos anos, incluindo fenômenos astronômicos e falhas técnicas, mas nenhuma explicação encerrou o caso de forma conclusiva. Jumped from here to here. Just like that. Se você gosta de curiosidades misteriosas como essa, se inscreve para não perder novos vídeos e deixa o like se você está gostando desses casos. Número 5. O caso do voo 1628. Em 17 de novembro de 1986, o voo cargueiro 1628 da Japan Airlines, pilotado pelo capitão Kenju Terauchi, sobrevoava o Alasca quando relatou à torre de controle a presença de duas luzes que acompanhavam a aeronave. Segundo o piloto, os objetos executavam movimentos coordenados e mantinham proximidade incomum com o avião. Momentos depois, Terauchi descreveu a presença de um terceiro objeto muito maior, que chamou de nave-mãe, com dimensões comparáveis a uma estrutura massiva no céu noturno. Controladores de tráfego aéreo confirmaram que havia retornos de radar, correspondentes às posições relatadas pelo piloto. A Força Aérea dos Estados Unidos também registrou contatos de radar durante o episódio. O caso foi investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Anos depois, documentos e gravações de áudio foram tornados públicos, revelando discussões internas sobre o ocorrido. Embora explicações alternativas tenham sido sugeridas, incluindo possíveis ecos de radar e fenômenos atmosféricos, o episódio permanece como um dos relatos mais documentados envolvendo aviação civil e fenômenos não identificados. I said, well, you're going to tell the public about it. And he says, no, we don't tell the public about this. It would panic. Número 6. O vídeo Gimbal. Entre 2014 e 2015, pilotos da Marinha dos Estados Unidos que operavam a partir do porta-aviões USS Theodore Roosevelt relataram encontros frequentes com objetos não identificados na costa leste americana. Sensores atualizados de radar começaram a captar alvos que permaneciam estáticos contra ventos fortes ou se moviam de maneira incomum. O vídeo, conhecido como Gimbal, foi gravado por um sistema de mira infravermelho acoplado a um caça FA-18. Nas imagens, observa-se um objeto aparentemente rotacionando no próprio eixo, enquanto os pilotos comentam, no áudio original, a presença de múltiplos contatos na área. A surpresa nas vozes demonstra que não se tratava de um exercício rotineiro. Em 2017, o vídeo foi divulgado publicamente e, em 2020, o Departamento de Defesa confirmou sua autenticidade. Apesar de análises que sugerem possíveis explicações ópticas ou limitações de sensor, o objeto registrado no vídeo permanece oficialmente classificado como não identificado. Número 7. A onda belga. Entre novembro de 1989 e abril de 1990, centenas de relatos de objetos triangulares silenciosos surgiram na Bélgica. Testemunhas descreviam estruturas escuras com 3 luzes brancas nas extremidades e uma luz vermelha central. A Força Aérea Belga iniciou monitoramento e, em março de 1990, enviou 2 caças F-16 para a interceptação. Os pilotos conseguiram travar radar nos objetos por breves períodos. Dados divulgados posteriormente indicavam variações bruscas de altitude registradas pelos sistemas. O governo belga realizou coletiva de imprensa apresentando informações técnicas e confirmando que não havia identificação conclusiva para os contatos. Uma fotografia amplamente divulgada à época acabou sendo admitida como fraude anos depois pelo próprio autor, o que gerou ceticismo em parte do público. Ainda assim, os registros de radar, depoimentos de militares e documentos oficiais mantêm a onda belga como um dos episódios mais bem documentados da Europa envolvendo fenômenos aéreos não identificados. Speeds would be impossible to tolerate for a human being.
Número 8. Tic Tac. Em novembro de 2004, o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz realizava exercícios militares na costa da Califórnia, quando o cruzador USS Princeton começou a registrar contatos incomuns no radar. Durante dias, operadores observaram objetos surgindo a altitudes superiores a 20 mil metros, descendo rapidamente para níveis próximos ao mar e permanecendo estáticos antes de desaparecer. Quando os caças F-18 foram enviados para investigar, o comandante David Fravor e a piloto Alex Dietrich foram direcionados a uma área específica. Ao chegarem, notaram algo estranho na superfície do oceano, uma região circular de água agitada, como se algo grande estivesse submerso. Pairando logo acima estava um objeto branco, liso, sem asas, sem janelas e sem qualquer emissão térmica detectável pelos sensores. O formato lembrava uma bala Tic Tac, nome que acabou sendo usado informalmente pelos próprios pilotos para descrever o objeto. O apelido Tic Tac começou a circular entre os militares logo após o encontro, mas só se tornou conhecido do público em 2017, quando o jornal The New York Times revelou a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais e publicou vídeos militares associados ao caso. Esses vídeos haviam sido gravados por sistemas de mira infravermelho dos caças e posteriormente vazados por ex-funcionários ligados ao Pentágono. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou oficialmente que os vídeos eram autênticos e que os objetos registrados permaneciam classificados como UAP, fenômenos aéreos não identificados. Apesar de análises técnicas, hipóteses alternativas e debates públicos, o evento permanece sem explicação conclusiva. O que era aquilo? Não estou dizendo que é do espaço sideral, mas também não digo que é daqui. Qual desses casos você achou que é o mais intrigante? E confira esse outro vídeo com 8 casos de OVNI que nunca foram explicados.